Olá, você está feliz? Sou o Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui novamente para falar sobre negócios. Como eu disse, eu estou numa cidade muito boa aqui em Olímpia e eu já compartilhei com vocês que é uma cidade que eu tenho vários negócios, imobiliários, enfim, outros negócios, porque para mim faz muito sentido, É um lugar que eu gosto, minha família gosta, minhas filhas aproveitam muito. E eu estou aqui, como eu prometi, para falar sobre a parte de ter imóveis fora da cidade de São Paulo. No caso, eu sou de São Paulo, mas ter imóveis de veraneio, Se você é de outra cidade, outro estado, se você é de outro local. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês sobre ter imóveis em outros locais. Eu acho que vale tudo que eu passei, E eu queria muito que você aprendesse com isso. Eu sempre tive o desejo de ter um imóvel no litoral, um imóvel de veraneio. Desde pequeno, eu sempre pensei em ter casa na praia, eu queria muito, Mesmo sabendo das experiências de alguns amigos e familiares que disseram, olha, isso é complicado, gera uma certa dor de cabeça. Quando você tem uma casa no litoral, você precisa estar sempre indo lá para cuidar. Então eu imaginei, pensei e falei, eu quero ter uma casa em condomínio, mas casa em condomínio de veraneio é um pouco mais caro. Então eu parti para o pensamento de ter um imóvel, por exemplo, que não fosse casa, um apartamento, por exemplo, Eu tive um apartamento no Guarujá por muitos anos e foi muito bom, para mim foi uma coisa muito produtiva, porque ele não só era um imóvel que eu utilizei, não só para mim, mas com minha família, com as pessoas que a gente tem próximo, Foi um local muito bacana, mas eu utilizei muito pensando no rendimento, na renda que ele ia me gerar. Então eu utilizei ele muito alugando no Airbnb e ele me gerava uma renda bem bacana, Por um período muito grande, foi muito interessante. Então a pergunta é, faz sentido ter imóvel no litoral? Faz sentido ter imóvel de veraneio? Ter um imóvel para você passar férias ou para você utilizar em períodos do ano? Depende muito, porque, veja só, todo imóvel gera uma despesa, seja de IPTU, seja de manutenção, seja de condomínio, no caso, se for um imóvel de condomínio, para quem tem imóveis e condomínio. O imóvel vai gerar uma despesa para você, Então, o imóvel, todo o capital que você tem que gera despesa, você precisa pensar se faz sentido realmente ter. Porque gerar despesa sem que você usufrua não faz muito sentido. Então, eu vou contar a minha experiência. Eu tive um imóvel por um período grande, Quase 7 anos, e foi um imóvel que no começo ele gerava despesa, mas quando a gente entendeu que havia a possibilidade de locar ele para que outras pessoas utilizassem, porque quando eu comprei um imóvel eu olhei muito para a questão de localização. Aqui está uma dica importante para você: quer comprar um imóvel bem comprado, principalmente quando você pensa em imóveis de veraneio ou imóveis em locais que você não conhece? Localização, localização e localização. Você precisa comprar em um lugar que faça sentido, que tenha uma boa localização. Existem imóveis fantásticos, mas que não estão em boas localizações e infelizmente eles não valem tanto. E existem imóveis que são um pouco mais simples, mas estão numa boa localização. Então eles têm um valor muito maior. E o mercado imobiliário é assim, ele está muito ligado à localização. Se você conversar com os corretores, com pessoas do ramo, eles vão te dizer isso, Que a localização é muito importante. Então, quando eu fui comprar, eu olhei muito para a localização desse imóvel. Ele ficava numa zona central, farmácias, mercados, restaurantes, praia, a pouco mais, nem 2 quadras da praia o apartamento. Então, ele ficava em um local muito bom. Então, quando eu comprei esse imóvel, eu olhei muito para a localização. E claro, como eu já disse, quem já está me seguindo aí já sabe, dicas de negócio, você vai comprar, faça uma boa proposta. Então, a pessoa estava pedindo um valor, mas ela queria se desfazer do imóvel, era um imóvel mais antigo. Então eu fiz uma proposta para ela, abaixo do que ela queria, e no fim, na negociação, eu consegui pagar bem menos do valor do que ela gostaria de receber, e para ela fez sentido porque estava parado o imóvel, gerando despesa.
Eu peguei um imóvel que estava praticamente acabado, né? Não tinha uma atualização no imóvel, e a gente reformou todo esse imóvel, fez toda essa parte para deixá-lo bem legal e atrativo para as pessoas que a gente fosse alugar. Então a gente investiu um dinheiro ali, né, para deixá-lo bem bacana, alugar pelo Airbnb, e era um imóvel que dificilmente ficava em vacância, ele ficava sem locação. Ele sempre tinha pessoas alugando ali. Então para a gente foi muito interessante financeiramente, porque foi um baita negócio. A gente pagou bem, o imóvel valorizou muito com o passar dos anos, né? Pela localização, por tudo que ele tinha, condomínio bacana, enfim, uma série de coisas, e pra gente fez muito sentido na época. Agora, eu vou voltar aqui o que eu disse para você. Faz sentido ter imóvel no litoral? Se você não for gerar renda com esse imóvel, se você não for usar para locações, for usar só para você e a sua família, eu tenho certeza que você não vai utilizar o ano inteiro. Você vai utilizar ali em períodos. Eu tinha na cabeça que eu falava, não, eu vou utilizar esse imóvel pelo menos uma vez no mês. Vou descer para o litoral, estando frio ou quente, eu vou usar sempre. E isso é uma mentira. Às vezes você quer enganar você mesmo. Porque, na verdade, você não vai utilizar esse imóvel sempre. É muito bom ter, dizem que existe um ditado muito famoso que diz que a gente tem um anseio por ter e um tédio em possuir. E faz sentido às vezes, porque as pessoas elas têm um anseio para ter algo, mas quando elas têm, existe um tédio muito grande, porque aquilo não satisfaz o desejo delas. Então, ter imóvel, ter propriedades ou ter várias coisas que eu não vou utilizar não faz muito sentido para mim. Claro, eu estou com 37 anos, né? Não sou tão vivido assim, mas já vivi bastante para entender isso. E eu brinco, né? Eu tenho um sítio também, enfim, tenho terrenos e imóveis. Eu não quero ter um monte de coisa que não me gere receita. Se for para me gerar despesa, eu prefiro alugar e pagar em períodos do ano que eu quero ir. Eu prefiro alugar e pagar em lugares diferentes, em locais diferentes. Eu prefiro usufruir de uma maneira diferente. Para mim, eu não me sinto nada melhor do que ninguém por ter vários imóveis ou ter várias coisas. Isso não muda nada quem eu sou. Então, se você tem o pensamento de ter várias coisas, imóveis, carros e várias propriedades e bens materiais, só para você dizer que tem, não faz muito sentido, tá bom? Você precisa ser mais inteligente. Você precisa começar a pensar o seguinte: ter imóvel que só me gera despesa e que eu uso um período pequeno do ano, faz sentido? Se não faz sentido, deixa esse imóvel de lado ou começa a gerar renda com esse imóvel, aluga ele. Se você não tem apego material de falar, não, é meu imóvel, eu não quero ninguém lá dentro, faça um negócio mais amplo, mais macro, deixa o seu apartamento sem itens pessoais de você. Eu fazia isso, a gente tinha um armário separado com os nossos itens ali pessoais, mas a gente deixava o apartamento para receber hóspedes. E isso pode ser uma saída para você que está com o imóvel aí parado, ou tem imóveis que você só tem despesa com eles, entende? Então o que eu quero aqui é te ajudar. Eu quero que você não tenha um monte de coisa que te gera despesa. Eu quero que você tenha imóveis e propriedades que te geram receita, entende? Isso é muito importante para a tua vida, tá bom? Então, deixa eu dar uma dica prática aqui para você. E eu queria usar até o exemplo que eu falei na última vez sobre multipropriedade. Ter um imóvel, por exemplo, que te gera uma despesa de R$3.000 por ano, com condomínio, talvez IPTU, seja uma multipropriedade ou um outro imóvel, se te gera R$3.000 de despesa por ano e você usa esse imóvel uma vez só, será que faz sentido você ter esse imóvel? Será que não faz sentido você pegar esses R$3.000 desse imóvel que você usa só uma vez e usar em uma viagem? Talvez em um lugar que você escolha a cada ano, um local diferente, ou pegar o dinheiro que você tem investido, aquele capital ali que está imobilizado, está parado naquele imóvel, investir em outra coisa que te gera uma receita e usar esses 3.000 numa viagem, em outra coisa que você queira, talvez faça muito mais sentido. Hoje eu não quero ter várias coisas, hoje eu prefiro muito mais ter uma fonte de renda passiva que vai me gerar uma renda mensalmente ou anualmente que seja,
e eu possa escolher os locais para onde eu vou, viajar, passear, eu posso fazer isso, é uma decisão que eu tomei, entende? Então eu queria muito que você pensasse nisso, que você começasse a refletir. Se você tem o interesse de ter um imóvel no litoral, uma casa de veraneio no campo, tudo isso, pense bem. Se você quer ter um sítio, pense bem, porque gera muita despesa, entende? Você precisa de alguém cuidando, você precisa estar indo lá, você precisa fazer a manutenção, senão aquilo vai te gerar só despesa. Pense bem antes de adquirir um imóvel de veraneio, ou um sítio, ou uma casa na praia, ou mesmo uma cota ou multipropriedade. Pensa antes de você adquirir, porque às vezes você está colocando um capital em algo que não está te gerando um retorno financeiro. Beleza? É uma dica muito simples, rápida, eu queria muito trazer isso para você, porque eu acho que as pessoas que estão aqui no canal e nos seguindo, elas são inteligentes e elas precisam fazer coisas inteligentes. Eu mudei muito a minha concepção da vida, né, com relação a ter imóveis e bens, e hoje eu estou muito mais simples, eu prefiro ter o básico ali, o simples, e gerar uma fonte de renda mensal que para mim faz mais sentido. Tomara que para você faça sentido também. Queria que você pensasse bem em tudo que eu disse, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe ele se foi legal para você, tá bom? Faz um comentário aí, Diego. Poxa, estava pensando em ter uma casa no litoral, mudei de ideia. Estava pensando em ter um sítio, não quero mais. Ou já tive muito problema. Eu queria que você comentasse aí, tá bom? Porque é muito bom que você traga isso pra gente. Beleza? Grande abraço, continue feliz e tamo junto.